Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de PHP, tá? E nesse vídeo eu quero, falar um pouco com vocês sobre esse famoso ataque aqui, o SQL Injection, tá bom? É um famoso ataque aí, no mundo dos sistemas web, o mais conhecido de todos e ainda, é muito praticado por conta da singularidade que é, Ou seja, se você não proteger o seu sistema, tá? Se você não fizer a programação devida, com certeza, ele vai sofrer algum ataque de SQL injection, cedo ou tarde, tá bom? Então, o SQL Injection, pessoal, ele consiste, tá bom? Naquela situação em que você vai inserir, certo? Um SQL e um input aqui, Nós temos aqueles formulários, de entrada de dados nos websites, e em vez da pessoa preencher ali aquela informação correta, ela coloca ali naquele formulário, naquela entrada de dados, um código SQL. E se o seu sistema não fazer a devida filtragem, esse SQL vai entrar lá dentro, tá? Essa informação vai chegar lá no seu banco e aí ele pode executar de uma maneira errada, Então eu quero até simular aqui para vocês isso, tá bom? Então, ó, vamos lá, Vamos começar, tá? Então nós já temos aqui a nossa conexão com o banco de dados ativa, tá? E aí, pra gente simular aqui um SQL Injection, bem básico, tá? Eu vou fazer o seguinte, Eu vou criar aqui uma variável chamada, select, tá bom? Deixa eu fechar aqui para a gente poder, ganhar aqui um espaço, de programação. Então, eu vou criar aqui uma variável select e nessa variável select aqui nós vamos fazer o seguinte: select from, eu vou pegar lá da tabela users, quando o ID for igual a 50, tá bom? Então, esse daqui é o meu select, E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos criar aqui um query, uma query aqui, beleza? E aí nós vamos chamar ela de statement, tá? E aí eu vou colocar stmt aí. E aí, vou chamar de query mesmo, tá? Então olha só, eu vou pegar lá a nossa conexão com o banco de dados e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um prepare, tá bom? Aonde eu tenho que colocar nela aqui, o statement que vai ser executado, no nosso banco de dados, tá bom? O primeiro parâmetro dela é esse daí. Então, qual que é o nosso primeiro parâmetro aqui? É o select, que é, a informação que nós queremos executar. Então, nós estamos preparando esse select ainda, E aí, o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Nós vamos fazer aqui um var dump aqui, beleza? Vamos fazer aqui um var dump. E nesse var dump aqui, nós vamos colocar a query, tá bom? Nós vamos colocar aqui a query roundcount, para a gente contar quantas linhas foram selecionadas aqui. Nós vamos colocar aqui também a query column count, tá? E aqui nós vamos colocar a query, fit all, tá? Nós vamos usar aqui o fit all para nós trazermos todos os resultados aqui, beleza? Feito isso aqui, vamos dar aqui um salvar para a gente ver o que está acontecendo. Então, ó, a query está aqui, tá? Ela é um PDO statement, tá? Essa daqui é o select que vai ser executado lá dentro do banco de dados. Ele no momento não trouxe nada porque ele não foi efetivamente executado no banco, não trouxe nenhuma coluna também, e o fit all está vazio porque eu não fiz a execução disso, tá bom? Para a gente não aí eu pensei em
quebrar aqui, mas eu não vou quebrar a linha não, vou deixar a linha desse jeito, tá bom? Eu vou duplicar isso daqui, tá? E aí eu vou baixar aqui, e aqui entre esses dois vardamps aqui, eu vou fazer aqui, né, o execute, tá? Eu vou executar, né? Eu vou executar, tá? A instrução, beleza? Então, ó, eu fiz o preparo dela aqui, certo? E agora eu vou fazer a execução dela aqui, tá bom? Aqui o SQL Injection aqui, ele ainda não está acontecendo, né? Eu não fiz a simulação dele aqui, mas eu estou preparando meu código para evitar o SQL Injection, tá bom? Então, vamos salvar agora aqui e agora a gente vai ver aqui qual foi o resultado, né? Então, ó, novamente eu tenho o select, ele trouxe uma linha, 5 colunas, né? E eu tenho aqui, ó, uma linha foi 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, e eu tenho aqui o meu resultado, beleza? Então, tá? Olha só como é que está aqui o meu select, né? Então, eu só vou trazer o resultado de número 50, tá bom? Então, vamos simular aqui um SQL Injection nesse momento, tá? Digamos, né, que você criou um formulário, tá bom? Você criou um formulário e lá no formulário você colocou uma entrada onde o usuário, que pode ser um agente malicioso, naquele momento ele não inseriu a informação esperada, mas ele inseriu um código SQL, tá? E lá no formulário ele inseriu isso daqui, or 1 igual a 1, tá bom? E você fez a programação da seguinte forma, né? Você fez a programação que aquela informação que foi inserida lá naquele parâmetro, ela vai ser inserida aqui, tá? Então, ó, esse valor que não é um valor, né, usual de você colocar numa entrada de formulário, ele é um código SQL se ele estiver adicionado aqui, tá certo? Então, o que ele vai fazer? Eu vou selecionar todos os usuários quando o ID for 50 ou quando 1 for igual a 1, né? Ou seja, isso daqui sempre vai ser verdadeiro, né? Porque 1 sempre vai ser igual a 1. Vamos executar agora esse código aqui para ver, né? O que aconteceu aqui, né? Aqui, né? Eu esqueci de mudar o nome da variável aqui, tá? Injection, vamos salvar e olha lá, né? Ele está trazendo para mim todos os resultados. Olha só como o meu banco executou de uma maneira errada, né? Porque da ótica do banco de dados, essa instrução aqui, ela é uma instrução válida, ela é uma instrução verdadeira, ela não é uma instrução falsa, né? Mas da semântica do sistema, isso daqui não é válido, isso daqui é inválido, né? Então, o SQL Injection, isso é um tipo de ataque de SQL Injection. Você injeta, né, dentro do sistema códigos em SQL e o seu sistema vai executar de maneira errada, tá certo? Então, o PDO, ele já fornece para você uma estrutura específica, né, para que você consiga se proteger desse tipo de coisa, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu vou, né, duplicar isto daqui e vou, né, comentar aqui em cima, tá? E aqui nós vamos dizer o seguinte. Aqui eu vou colocar limit, tá? 5, tá bom? E agora nós vamos executar. E agora ele só está trazendo os 5 primeiros registros. Legal? Vamos então agora começar a entender como, né, o PDO nos fornece, né, nos fornece ferramentas para a gente evitar esse tipo de situação aqui, né? A primeira aqui que você pode fazer, tá? Eu vou duplicar essa linha aqui, vou baixar ela lá, colocar ela lá embaixo. E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Você pode fazer, né,
o que nós chamamos aqui de bind value, tá bom? Que é o que, né? Que é você substituir os valores no select, tá bom? Então, ó, como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou duplicar esse select aqui, eu vou baixar ele aqui, e aqui nós vamos fazer o seguinte, tá? Aqui nós vamos colocar o seguinte, ó, quando o ID for igual a ID, tá bom? Então nós vamos deixar dessa forma aqui. E aí nós vamos dizer o seguinte aqui, né? A nossa query, tá? A nossa query 2 aqui, ela vai receber aqui, ó, conexão, legal? E esse conexão aqui, né, nós vamos colocar aqui um prepare, né, para nós prepararmos o nosso select aqui. E aí o select aqui, né, ele vai vai ficar dessa forma aí, tá? Aqui, pessoal, né, nós estamos criando um apelido, né, para o valor que nós queremos substituir no nosso select. E esse é um das maneiras de você utilizar o bind value, né? Nós vamos substituir esse apelido aqui pelo valor que nós queremos, né, obter, tá? Então, né, agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Aqui, ó, nós criamos o select, nós preparamos, tá, o select, e agora nós vamos fazer aqui a substituição, tá bom? Então, ó, query 2, tá? Nós vamos chamar, né, o método bind value, né? Não é o bind column, tá? É o bind value. Nós temos aqui o método bind value, tá bom? Então, ó, bind value. E nesse bind value, o que eu tenho que dizer aqui? Eu tenho que dizer o apelido que eu vou substituir. Depois eu vou dizer o valor que eu quero substituir por esse apelido, e eu tenho que dizer para ele também, né, qual é o tipo, tá, de dado que deve ser esse valor, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, ó, o bind param int, né, que é um inteiro, tá bom? Então, ó, aqui tudo, quem vai fazer tudo isso daqui pra gente, tá, é a própria classe PDO, né? Ela vai substituir isso daqui, tá bom? E aí, depois de feito isso daqui, aí nós vamos fazer a execução, tá bom? Então deixa eu duplicar lá em cima, tá? E query 2, tá? Então, ó, criamos o nosso select, preparamos o nosso select, informamos para o PDO qual é o parâmetro que tem que ser substituído, o valor e o tipo desse valor, e depois nós fazemos aí a execução disso, tá bom? E aí nós vamos colocar o que aqui, ó, um var dump, tá? E aí nós vamos fazer aqui, ó, um query 2, né? E nós vamos fazer aqui um fit, né, que é a busca, tá bom? E vamos salvar, tá? E ele tá me dando, né, um erro, né? Vamos dar uma olhada aqui, qual é o erro que ele tá me dando aqui. Ele tá me dizendo aqui que eu tenho um erro de sintaxe aqui, porque ele não tá conhecendo aqui este 5, né? Vamos ver aqui aonde foi que eu errei aqui. Select from user limit ID, né? Aqui não é limit, na verdade. Aqui é where, tá? Aqui é where. Então, ó, vamos rodar e tá lá. Ele tá me trazendo, né, o ID número 5, tá? Então, eu fiz aqui nesse bloco de código, eu fiz aqui o que, né, foi feito aqui em cima. A diferença é que aqui eu estou fazendo uso da proteção contra SQL injection, né, que
PDO no PHP proporciona, tá? Pra gente, tá bom? Então, nós podemos fazer a proteção do nosso sistema contra SQL injection usando bind value e PDO, tá bom? Essa daqui é uma maneira, beleza? Uma outra forma, tá bom, de você fazer aqui essa execução aqui é usando, né, um outro tipo de apelido, né? Porque aqui eu tô colocando aqui, ó, um apelido usando 2 pontos e um apelido, né? E eu gosto de colocar sempre o nome, o mesmo nome do campo, né, que eu quero substituir, porque aí fica fácil fazer identificação. Então aqui, ó, é o apelido, né? 2 pontos me diz que é o apelido e aqui me diz que é o nome do campo, tá certo? Eu vou comentar, né, essa query 2 aqui e esse vardamp aqui para ele não ficar executando lá, né? Aliás, eu vou deixar, tá bom? Que eu não estou fazendo nenhuma alteração, né, no banco, estou só fazendo uma inserção, eu vou deixar. E agora nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos, né, fazer um insert, tá bom? Vamos fazer um insert aqui, tá? E nesse insert aqui nós vamos dizer o seguinte aqui, ó, insert into users, né? E os nossos campos são first name, last name, e-mail e document, tá? E, né, agora nós temos que dizer quais são os valores, né? E os valores, em vez de eu colocar os valores como eu sempre tenho feito, eu vou colocar, tá, interrogação, interrogação, né? Eu vou colocar esse values embaixo, tá bom? Porque aí fica mais melhor pra gente visualizar, tá? Então os nossos valores aqui, ó, eles não foram informados. Eu não vou pegar o valor direto da entrada do usuário e colocar dentro da expressão SQL. Antes disso eu vou filtrar, né, a entrada do usuário, tá bom? Então aqui, ó, eu tô colocando interrogação, 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 tá? E agora, né, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, né, query 3, tá? A query 3 aqui, ela vai receber, né, um prepare, tá? Vai receber um prepare aqui, tá? Porque nós vamos preparar a nossa instrução contra SQL injection, tá bom? Vamos dar um enter aqui para o nosso código subir. E agora, né, fizemos o preparo, agora nós temos que fazer a substituição, tá bom? Então, para a gente fazer a substituição aqui, nós vamos dizer o seguinte, query 3, tá? Bind value, beleza? E agora nós vamos dizer o seguinte aqui, ó, eu quero o 1, tá? O nome nós vamos colocar aqui, ó, Lívia, né? E nós vamos colocar o tipo de parâmetro, né? Que é um PDO param str, tá bom? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, no primeiro argumento eu vou colocar o valor Lívia e esse Lívia ele é uma string, tá bom? Então olha só aqui, ó, no primeiro argumento é o primeiro sinal de interrogação aqui, tá? Eu vou colocar o valor Lívia, tá bom? E agora eu só venho, né, substituindo cada um dos parâmetros. No segundo parâmetro eu vou colocar, né, Gomes, tá? No terceiro parâmetro lá, a terceira interrogação, eu vou colocar um e-mail, então eu vou colocar aqui, ó, livia@gmail.com, tá bom? E no quarto parâmetro eu vou colocar um valor qualquer, né? 98987, colocar aí um valor qualquer. E depois, né, nós vamos fazer a execução disso aqui, tá bom? Então vamos lá, query 3, né, execute, tá? Vamos fazer a nossa execução e agora nós vamos colocar aqui, né, a impressão aqui dos nossos resultados aqui, tá bom? Nós vamos colocar da seguinte maneira, vardamp,
tá bom? E esse var dump aqui, ele vai ser aqui, quero 3, tá? E nós vamos ver aqui no round count, que eu quero contar as linhas que foram alteradas, e eu quero pegar, né, o último ID que foi inserido, tá bom? E está pronto aqui o nosso exemplo e vamos executar, tá? Então notem aqui, ó, que ele fez a inserção do valor, ele inseriu um valor e é, né, a posição 111, né? Vamos dar uma olhada lá, né, o ID, né? Vamos fazer aqui uma busca, né, pra gente confirmar, e tá lá, ó, 111, Lívia Gomes, ele fez a inserção pra gente, tá bom? Então, pessoal, né, os frameworks que existem no mercado aí, eles vão fazer utilização desse tipo de construção em seu interior aí, e ele vai fazer o que por você, né? Ele vai facilitar, né, a utilização disso daqui no banco de dados, tá? Então, se você, como a gente vai utilizar um framework mais à frente para fazer a manipulação de banco de dados, nós não vamos utilizar de verdade e dessa forma aqui. Mas é importante que você conheça essa maneira, né, interna aqui de trabalhar com o PDO, PHP e banco de dados, beleza? Legal? Feito isso, né? Então nós temos aqui, ó, essa maneira, né, de trabalharmos aqui, de fazer substituição de valores usando o byte value, e nós também podemos fazer isso com, né, o byte param, tá? Então nós temos aqui o byte param. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos duplicar, tá? Aqui vamos levar lá para baixo, né? E eu vou agora aqui sim eu vou comentar, né, isso daqui para ele não ficar fazendo inserção toda hora, tá bom? Vou deixar dessa forma aqui, né, porque cada vez que eu atualizar aqui a minha página ele vai fazer uma inserção diferente, né, e eu não quero isso, tá? Então vamos conhecer agora aqui uma outra maneira que, na meu ver, eu acho mais legal, né? Que é para a gente poder fazer aqui a substituição dos valores lá nas nossas expressões, tá? Que é o byte param, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos pegar emprestado, né? Essa construção aqui em cima que ela já foi feita, tá bom? Vamos pegar isso daqui, vamos copiar, né? E vamos colar aqui embaixo, tá? Vamos colar aqui embaixo. E agora, aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, né? Aqui nós vamos colocar 2 pontos, né? First name, tá? 2 pontos, last name, 2 pontos, e-mail, tá? 2 pontos, document, tá bom? Então eu tenho aí os apelidos para cada coluna respectivamente, né? E aí nós vamos simular aqui os valores que devem ser inseridos, tá bom? Então digamos aqui, ó, que eu vou criar aqui uma variável chamada first name, e nessa first name aqui nós vamos colocar o Thalita, tá? Depois nós temos aqui, né, o last name, tá? Last name aqui, e esse last name aqui nós vamos colocar Gomes, né? Vamos colocar aqui um outro nome, Helena, né? Helena Gomes. Aqui nós vamos colocar, né, o e-mail, tá? O valor para o e-mail. E aqui nós vamos colocar aqui, ó, Thalita não, vamos colocar aqui helena@gmail.com, né? E nós temos aqui, tá, document, né? E o documento aqui nós vamos criar um valor qualquer, 235689, né? Esse aí seria o nosso documento, tá bom? E agora nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos, né,
descomentar isso daqui, né? Nós vamos fazer aqui o nosso prepare. O bind value aqui ele vai ser substituído, tá? Pelo bind param, beleza? Bind param. E aqui, né? O bind param aqui, nós vamos, em vez de a gente colocar o valor direto aqui, nós vamos colocar agora, né? O first name, tá? Last name, o e-mail, tá? E o document, tá bom? E aqui nós vamos colocar os parâmetros, tá? Então, ó, vamos dizer o seguinte aqui, ó, first name, tá? Last name, tá? E-mail, e o document, tá bom? E aí nós vamos fazer aqui, não vai ser mais query 3, aqui vai ser query, tá? Query 4, né? Aqui vamos substituir tudo de uma vez. Query 4, tá? Beleza? E agora nós vamos fazer aqui a execução, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos salvar isso daí e vamos ver, né, acontecer, tá? Então é o seguinte, o bind param aqui, ó, ele fez a inserção do valor e ele colocou lá no 112, né? Vamos dar uma olhada aqui pra gente ver, tá? E tá lá, ó, Helena, né? Gomes, tá? Foi inserido, né? Ele inseriu Yuri várias vezes aí, né? Então, pessoal, tá? Esse daqui é a maneira aí de você fazer a substituição de valores aí usando o bind param, tá? Então aqui quando a gente está trabalhando com o PDO aqui, basicamente nós temos aí, né, essas duas maneiras aí de você trabalhar, né, que é o bind param e o bind value, tá bom? Essas substituições aqui, elas são executadas internamente dentro dos frameworks, né, que fazem uso, que vão fazer a manipulação do banco de dados, tá bom? Já que eles estão utilizando aí PDO, legal? Beleza? Então eu queria fazer a demonstração, né, disso daqui para que vocês entendam, tá? Né, como é que acontece a substituição de valores lá no banco de dados, né? E como os sistemas PHP se protegem contra um dos principais ataques aí de sistemas web, que é SQL injection, tá? É através, né, de PDO e através da substituição de valores aí. Beleza, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? E aí eu te vejo aí num próximo vídeo, tá bom? Então tá, até mais, tchau, tchau.